Muito bem, aula de ciências, agora capítulo 1, revisão para a prova. Eu sou a Daniela, estou estudando com meu filho caçula João. E por que essas aulas estão sendo gravadas, né, João? Porque cada aluno, cada pessoa tem um jeito especial de aprender, um jeito único. E nem sempre o jeito que é comum a todos os outros cabe para nós. Então, com o João, eu e ele aqui nessa longa jornada que nós estamos fazendo de descoberta, de aprendizagem, nós já entendemos algumas coisas. Eu sou especialista em aprendizagem, falo sobre educação há muitos anos, desenvolvo material didático, faço um tanto de coisa na área de educação e uma das minhas habilidades é identificar o sistema preferencial de aprendizagem de cada estudante e fazer um direcionamento de ações para que ele possa ter melhor rendimento. Então, João, você que não sabe direito o que a mãe faz, agora já descobriu. E por que nós estamos, então, gravando essas aulas? Porque o João é bastante auditivo e bastante visual. Portanto, escolhemos os mapas mentais como forma de estímulo visual e os vídeos como forma facilitadora de aprendizagem. João é pouco sinestésico, não gosta muito de fazer resumos, de fazer cópias, mas consegue direcionar sua atenção com qualidade para videoaulas. Portanto, este é um caminho que estamos optando. Depois de cada videoaula, fazemos uma sessão de exercícios, ele consegue responder, tanto aqui como material complementar, que vocês vão ver que fica um link, como depois no cotidiano, que a gente consegue ir trabalhando o conteúdo com ele de uma maneira bem bacana. O meu recadinho para quem assiste, para todas as mães, todas as mulheres que assistem, todas as pessoas, é que conhecer o seu jeito de aprender te liberta, te traz muitas possibilidades aí de você evoluir. E por isso é tão importante a gente olhar com carinho, com atenção, com afeto, porque afinal de contas, sem afeto não existe educação. Bom, vamos começar? Nós vamos hoje estudar Ciências, Formato e Tamanho da Terra, capítulo 1. Como que é a Terra vista do espaço e como que é isso, né? Como é que ela foi visualizada a primeira vez? Muito bem. Em 1957, a União Soviética lançou o Sputnik 1. Era o primeiro satélite artificial. Ele tinha a missão de ficar 22 dias orbitando a Terra, que era o período que durava a bateria dele, e ele foi lançado a 577 quilômetros acima da superfície. Nesse momento, o que se buscou descobrir com o Sputnik eram justamente as camadas, né, da nossa atmosfera. Hoje nós temos em torno de 150 mil objetos artificiais orbitando, ou seja, perdidinhos da Silva aí em volta da Terra. E quase 3 mil deles são satélites artificiais. Existe sim muito lixo, é um lixo espacial. E esse lixo espacial aí em volta da Terra pode colocar em risco a exploração do espaço, porque pode colidir, né, com as espaçonaves, enfim, pode colidir aí com outros satélites, pode entrar em combustão, pode causar uma série de foguetes espaciais, né, que carregam combustível. Alguns objetos são tão pequenos que não conseguem ser rastreados, mas eles podem, numa velocidade inimaginável, causar uma colisão com um foguete espacial e causar uma explosão, porque esse foguete está abastecido de combustível. Muita importância da tecnologia, mas vamos identificar aqui, por que é que hoje os satélites artificiais são tão importantes. Eles nos auxiliam nas transmissões de TV, da telefonia, dos dados dos sistemas de navegação, por exemplo, quando usamos o GPS, seja ele em que formato for, e também para fins científicos e militares. Então, os satélites que monitoram a Terra, eles captam imagens em tempo real. E nessas imagens a Terra aparece azulada, né, com sua forma muito próxima de uma esfera. Hoje sabemos que a Terra não é circular, não é uma esfera, mas tem um formato geóide, né, que é levemente abaulada aí, nos seus polos. E também sabemos que não tem nada segurando a Terra no espaço, né? Que ela gira em torno de si mesma e do Sol, graças
a força de atração que o Sol exerce sobre ela e a velocidade do planeta ao fazer isso. Muito bem, então vimos aqui a Terra vista do espaço. Agora vamos entender rapidamente onde é que o espaço começa. Nós temos como definição que o espaço começa a partir acima de 100 km de altitude da crosta terrestre. E a primeira pessoa que viu a Terra do espaço foi Yuri Gagarin. Muito bem, isso daí aconteceu em 1961. Ele estava a bordo da nave Vostok 1 a 315 km de altitude e ele se comunicou com os que estavam na base. A Terra é azul, como é maravilhosa. Mas a primeira fotografia que mostra, né, o planeta Terra inteiro foi tirada em 1972 pelos astronautas da missão Apollo 17 nos Estados Unidos. E nessa época essa foto ainda não foi vista colorida, nada de azul, de terra azul e cheia de cores que tão bem conhecemos. A primeira imagem registrada do planeta foi a fotografia em preto e branco e granulada, tirada em 24 de outubro de 1946. Veja bem, essa foi produzida por uma câmera de cinema acoplada a um míssil lançado da base no Novo México, Estados Unidos. Várias fotografias foram capturadas a 65 milhas de altitude, ou cerca de 104 quilômetros. A câmera registrava uma foto a cada 1,5 segundos. Ela caiu no solo a uma velocidade de 500 km por hora. Da câmera não sobrou nada, mas o filme era protegido por aço. Então, as primeiras imagens que nós temos da Terra eram imagens em preto e branco. Né? Olha que interessante, 1946. Então, já tínhamos uma visão do planeta. Olha como evoluiu, né, em poucos anos. Bom, o espaço começa, então, a 100 km de altitude, oficialmente. Agora, como é que se descobriu a forma da Terra, né? Como é que se chegou à conclusão, antes de que fosse explorado, né, o espaço, como é que se chegou à conclusão se a Terra era redonda ou era plana? Vamos entender? Os fenícios, já em 1500, no período entre 1500 e 300 a.C., eles eram navegadores. Então, eles tinham os barcos construídos deles da maneira rudimentar possível na época, mas já navegavam. E eles foram os primeiros a considerar que a superfície da Terra seria curva, baseada em suas navegações. Como é que eles constataram isso? Eles percebiam que quando um barco se aproximava da costa, né, que ele estava vindo do mar da cidade para a costa, ele era visualizado no horizonte. Primeiro ele aparecia só na pontinha dele lá no horizonte e depois ele ia se aproximando, assim a gente conseguia ver esse barco de uma maneira completa. Da mesma maneira, quando eles navegavam, iam, por exemplo, para uma ilha. Então, lá de longe, onde estavam navegando no mar, eles viam uma pontinha da ilha, e à medida que eles se aproximavam, eles iam ganhando dimensão. Se fosse plano, a visualização seria já completa da ilha, não parcial, vai vendo a pontinha e depois, né, vai chegando mais perto e a figura da ilha vai tomando forma. Se fosse reto, a gente já veria o formato da ilha todo muito distante, mas não parcial. Então, a partir dessa observação, eles concluíram que a Terra seria curva. E o filósofo grego Aristóteles, que viveu no período de 384 a 322 a.C., também propôs que a Terra seria um corpo celeste de formato esférico. E ele usou a observação dos eclipses lunares para perceber isso, porque a sombra projetada pela Terra na Lua sempre era de forma esférica. Então ele chegou a essa conclusão. Olha como essas pessoas, João, eram inteligentes, né? Muito inteligentes. Perceberam coisas que hoje talvez a gente deixasse passar batido, tendo em vista o tanto de coisas que temos para prestar atenção. Então, temos aqui, embora, né, isso tudo tenha acontecido, ou temos aqui um episódio que passa a considerar, em certo momento, que a Terra era plana. Esqueceu-se tudo isso aí que os fenícios descobriram, que o filósofo descobriu, e passou-se a considerar que a Terra era plana. A gente já vai ver isso.
Agora vamos conhecer aqui o tamanho da Terra. Quem foi que mediu a Terra, será? Meu Deus do céu, né? A Terra foi medida, foi calculado o seu tamanho de maneira aproximada por um estudioso chamado Eratóstenes. Por que ele chegou à conclusão do tamanho da Terra? Ele era um matemático, então ele fazia cálculos. Ele identificou que em determinado horário e local, a sombra projetada sobre um objeto, ela era diferente da sombra projetada no mesmo dia, no mesmo horário, só em local diferente de uma outra cidade. Então ele fez observações. Essas observações pegaram duas cidades antigas, né, que era a cidade de Siena e de Alexandria. Elas tinham 800 quilômetros de distância entre elas, e sobre Siena o Sol fazia reflexos em formato muito retinho, assim, muito perpendicular, né, muito reto. Então, é como se o Sol estivesse muito sobre a cidade de Siena. E já em Alexandria, mesmo no mesmo dia, em horários diferentes, e no mesmo horário, a sombra feita do objeto ela era inclinada, mais inclinada para a direita. Então ele percebeu que, devido à inclinação, a Terra só podia ser redondinha, né? Porque senão não teria diferença nenhuma dos raios do Sol. E a partir desta inclinação, porque ele era matemático, né? Então muito esperto, muito inteligente, ele conseguiu fazer os cálculos geométricos e identificar o tamanho da Terra. Então ele mediu o raio. O que é o raio da Terra? É da metade do círculo até o seu final. Então, duas vezes esse tamanho, né, daria a medida da circunferência da Terra. E ele calculou, então, que a medida do raio da Terra era de 6.109 quilômetros. Hoje, nós consideramos o raio da Terra com 6.371 quilômetros. Olha como ele chegou pertinho. Mas, para aquela época, ele foi taxado de louco, porque ninguém acreditava que a Terra fosse tão grande assim. Imagina como é difícil a gente ser precursor das ideias, João. Bom, e os questionamentos científicos? Vamos entender? A gente não sabe exatamente quando é que a Terra voltou a ser concebida como se fosse plana, mas isso aconteceu, não sabemos por quê, né? Mas isso aconteceu no período da Idade Média, entre 476 até 1456 depois de Cristo, e foi desconsiderado aqui os estudos de Aristóteles, simplesmente deixaram Aristóteles para lá. Em 1522, a expedição de Fernão de Magalhães trouxe uma forte evidência sobre a esfericidade da Terra, ou seja, eles saíram navegando, né? E aí, o que aconteceu? Eles navegaram muito até voltar ao ponto de partida. Só poderia acontecer isso se a Terra fosse redonda. Então, a partir desse momento é que volta essa discussão. Embora, né, se tenha se considerado que a Terra sim fosse plana. Mas olha, se fosse plana, a gente teria que chegar na beiradinha dela e não tinha mais caminho para frente, né? Sendo redonda, a gente vai dando voltas. Então, atualmente, com os avanços da exploração do espaço e os mapeamentos geográficos, a gente sabe que a Terra não é exatamente redonda, mas que tem um formato esférico, né? Muito bem, capítulo 1, aprendemos aqui, vamos fazer aqui uma revisão bem rapidinha. Quando foi vista a Terra pelo espaço, quando foi lançado o primeiro satélite, o tanto de objetos artificiais que orbitam em volta da Terra e a importância deles. Percebemos que o espaço começa a 100 km de altitude, né? Então, 100 km para cima da Terra é considerado espaço, e a primeira pessoa a ver a Terra do espaço foi Yuri Gagarin. Muito bem. Formato da Terra, quando descobrimos. Lembra que os fenícios entenderam que a Terra seria curva baseada em suas navegações, e também Aristóteles a partir das observações dos eclipses lunares. Isso tudo aconteceu lá antes da época de Cristo ainda.
Já Eratóstenes, que foi um matemático grego, chegou à conclusão do tamanho da Terra a partir da inclinação dos raios solares em diferentes locais. Olha que cálculo! Calculou então a medida do raio da Terra em 6.109 quilômetros. E aqui nós passamos por um período em que deixaram de acreditar que a Terra era redonda, passaram a identificar que ela era plana, desconsiderando os estudos de todo mundo, inclusive de Aristóteles, e a partir de 1522, com as expedições marítimas, nós tivemos a convicção de volta de que a Terra sim é redonda. E este foi o capítulo 1. Já já vem atividades aí, João, para você fazer.